Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado. Hoje é 31 de agosto, quinta-feira. Boa noite, Renato. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Hoje foi um pregão de certa volatilidade, principalmente nas primeiras horas da manhã aqui no Brasil. Lá fora prevaleceu um sinal, um viés mais positivo, enquanto aqui no Brasil o Ibovespa acabou fechando a sessão de hoje bem próximo da estabilidade. Porém, no mês de agosto, o índice acumulou uma excelente valorização de 7,5%, bem à frente dos principais pares internacionais. A gente vai à tela para falar sobre o desempenho das bolsas hoje e no mês. Vocês podem observar aí. Na Europa prevaleceu um viés mais positivo nessa quinta-feira. O índice da Inglaterra subiu 0,89%. Na França a alta foi de 0,6%. Na Alemanha 0,4%. Aqui, lá nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,25%, S&P 0,6% de alta e a Nasdaq com um avanço mais firme de 1%. Hoje, basicamente, o que a gente viu, um dado positivo da China acabou influenciando positivamente os pares internacionais. Foi divulgado o PMI industrial, que ficou com uma pontuação acima de 50 pontos, que indica a expansão da atividade. Também tivemos hoje um avanço nos preços do minério de ferro. O minério avançou 3,7%, já vem numa escalada de valorização ao longo das últimas semanas, e isso acabou favorecendo o clima lá fora. Aqui no Brasil, os investidores adotaram uma postura um pouco mais cautelosa diante dos acontecimentos políticos relacionados à economia, mas também em um movimento de certa realização, dado o ganho acumulado nesse mês de agosto, né, Renato? É verdade, Ricardo, e acho que é bastante importante de mencionar também que o giro financeiro de hoje foi bastante elevado, bem acima da média, 12,2 bilhões de reais, e isso pode sustentar a volatilidade que aconteceu no mercado. Como o Ricardo bem disse, o índice abriu em alta, mas foi oscilando ao longo do período da manhã. Inclusive, eu trago para vocês um gráfico intradiário do movimento do Ibovespa, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Observe aqui na tela, portanto, que o dia começou em alta, passou para o terreno negativo. Entre a máxima do dia e a mínima do dia, a gente teve uma variação de quase 1%. Repare que depois da 1 da tarde, o índice perdeu um pouco da força e ficou oscilando muito próximo da estabilidade. Foi isso que aconteceu no final do dia, menos 0,07% de queda, praticamente estável em relação ao último fechamento. Exatamente. E nessa última sessão do mês de agosto, a gente propôs um programa um pouco diferente. A gente vai falar das principais oscilações dentro do índice Bovespa nesse mês de agosto. Então a gente trouxe aqui na tela as principais altas e baixas. Vocês podem observar aí, entre as maiores altas, Uzi Minas, que é um papel que está na nossa carteira, estava na nossa carteira recomendada agora no mês de agosto. O papel subiu 33%. Na verdade, as ações da Uzi Minas vêm de um movimento de recuperação ao longo dos últimos meses, em especial no mês de agosto. Esse movimento veio após a divulgação do resultado. O segundo trimestre da companhia foi um bom resultado, a empresa divulgou uma melhora operacional e, além disso, a gente tem uma perspectiva ainda de movimento de recuperação gradual nesse segmento de siderurgia, e a gente entende que a Uzi Minas pode capturar valor através da retomada da economia aqui no Brasil. Outro ponto importante, como a empresa tem uma parte relevante da dívida dela atrelada à Selic, e a gente está em um cenário de queda de juros, e esse cenário deve ter continuidade ao longo dos próximos meses, naturalmente a gente vai ver uma melhora no resultado financeiro da companhia. Isso ajuda no resultado final da empresa. Então, esse mês muito positivo para os Minas, papel com essa alta de 33%, e a gente ainda sai com uma visão positiva, favorável para esse ativo. Como vocês podem voltar a observar na tela, as ações da Eletrobras, LET3, tiveram alta de 30,5%, basicamente refletindo a intenção anunciada de privatizar a companhia. Naturalmente, os minoritários reagiram muito positivamente. As ações foram destaques desse mês de agosto. Outro papel que voltou a ser destaque nesse mês, as ações da Estácio. Basicamente, o que a gente tem observado, além de uma perspectiva de melhora gradual dos resultados das empresas de educação, a partir de uma melhora do quadro geral da economia, o setor de educação tem sido alvo de muitas possibilidades, rumores de M&A, que quer dizer, são fusões e aquisições. Isso tende a aquecer o mercado como um todo, e as ações da Estácio deram continuidade ao movimento positivo ao longo do mês. E tivemos ainda duas ações de empresas do setor de papel e celulose, Fibra e Suzano, perspectiva mais favorável
para esse mercado de papel e celulose. Fibra e Suzano surfaram essa onda, subiram 26% e 25% respectivamente. No caso da Suzano, o papel também foi influenciado positivamente por uma possibilidade de migração para o novo mercado da B3, que é o mais alto padrão de governança corporativa no segmento na Bolsa. Então isso também acabou alimentando um viés mais positivo. Agora, por outro lado, Renato, a gente teve alguns papéis aí com quedas mais fortes, no caso da Cielo, e outras quedas menos expressivas. Né? Sim, acho que como era de se esperar, no mês de alta de Bovespa, era natural que as quedas fossem menos intensas. Então, se por um lado a maior alta do mês, os em Minas com 33% de ganho, a maior queda foi de 14%, foi Cielo, mas se você for ver, os outros papéis que caíram tiveram desvalorizações bem menos contidas. Então, entre as 5 maiores quedas, apenas 2 tiveram queda acima de 5%. Pecar praticamente ficou estável, as ações do Pão de Açúcar, 0,7% de queda. No caso da Cielo, a empresa fez a revisão do seu guidance, ou seja, orientação de resultados agora para os próximos trimestres, abaixo do esperado, mostrando um cenário um pouco mais desafiador no segmento de adquirência, ou seja, das maquininhas de cartão, um crescimento da concorrência, e isso acabou gerando um impacto negativo nas ações da Cielo ao longo desse mês. Nós continuamos com uma visão bastante positiva para as ações da Cielo, mas recomendamos sempre para aquele investidor que tem um viés mais de médio e longo prazo. No curto prazo, talvez os direcionadores sejam um pouco restritos. As ações da MRV também tiveram um desempenho negativo ao longo desse mês, tiveram uma queda de 5,9%, e aqui basicamente reflete a leitura do mercado em relação a diversas notícias que foram veiculadas ao longo do mês de agosto sobre a sustentabilidade do FGTS e a utilização dele como um fund, principalmente no crédito imobiliário. A gente sempre ressalta que para o segmento de baixa renda, onde a MRV atua com mais força, o impacto vai ser muito reduzido e, portanto, essa queda, na nossa visão, ela é exagerada e cria uma oportunidade de compra para as ações da MRV, Ricardo. Pois é, Renato, dando sequência à nossa programação, a gente trouxe aqui o quadro com a variação das nossas carteiras recomendadas, carteiras fundamentalistas recomendadas durante o mês de agosto, e vocês podem observar que tivemos, no geral, um bom desempenho nesse mês, com destaques para as carteiras Top 10 e Arrojada. A carteira Top 10 subiu no mês de agosto 13,5%, bem acima do índice Bovespa, que teve alta de 7,5%. A carteira Arrojada, tipicamente mais agressiva, tende a subir mais que a bolsa em cenários positivos, teve uma alta aí de 11,6%. A carteira Dividendos teve um desempenho mais fraco, subiu apenas 0,9%, é uma carteira que tem um perfil mais conservador, tende a ter um desempenho mais fraco do que a bolsa em um cenário favorável. Por outro lado, em um cenário de realização da bolsa, essa carteira tende a ter um desempenho também inferior, portanto uma queda menor. Ou seja, em cenários positivos é recomendado uma carteira um pouco mais agressiva, como o caso da Arrojada. Em cenários de maior volatilidade, sugerimos a carteira Dividendos. E ainda a carteira de Small Caps, que teve nesse período uma alta de 6,5%. Com isso, no ano, vocês podem observar a carteira Arrojada é o destaque com uma alta de 20,8%, acima do Ibovespa, que sobe no ano 17,6%. Temos ainda a Top 10 com valorização de 20,4%. A Small Caps com uma alta de 18,6%. Lembrando que a carteira Small Caps é um produto que lançamos esse ano. Ela começou a valer a partir do mês de abril. E a carteira Dividendos, com um perfil mais defensivo, acumula em 2017 uma valorização de 7%. Lembrando que vamos divulgar ainda hoje à noite os nossos relatórios com as carteiras recomendadas para o mês de setembro. Então, ainda hoje à noite no site vocês encontram as nossas sugestões para posicionamento no mês que vem. Legal, Ricardo. A gente comentou bastante sobre as ações. Acho interessante também o último dia do mês nós fazemos um overview do que aconteceu no mercado de commodities. Então eu trago para vocês aqui as principais variações então, de commodities metálicas, commodities minerais. O dólar, por exemplo, aqui no Brasil acumulou uma alta de 0,93% ao longo do mês. É interessante a gente notar também um descolamento entre as cotações internacionais do petróleo, da modalidade WTI e da modalidade Brent. A modalidade WTI caiu de uma forma bem mais intensa, é o petróleo negociado nos Estados Unidos, enquanto o minério de ferro teve uma valorização expressiva de 7,7% no mês, terminou o mês cotado aos $78,91. Voltando para a sessão de hoje, nós tivemos um indicador
econômico divulgado logo pela manhã, muito importante, que é a taxa oficial de desemprego, a PNAD contínua. Eu trago para vocês o gráfico dos últimos 2 anos. Então reparem que o indicador veio de uma trajetória crescente e agora no mês de julho, pelo 4º mês consecutivo, a taxa teve uma queda. Agora em julho, a taxa oficial de desemprego no Brasil foi de 12,8%. Embora ainda seja um número bastante elevado, esse recuo na taxa de desemprego tem que ser analisado de uma forma bastante positiva. Como já comentamos em oportunidades anteriores, o indicador de desemprego é um indicador defasado, ou seja, em geral, o empresariado ele toma diversas atitudes antes de recomeçar a recontratação de funcionários. E a queda do desemprego neste momento do ciclo de retomada pode sugerir que a retomada econômica vai ser mais forte do que o esperado. Portanto, novamente uma sinalização positiva para a economia doméstica. O único ponto de atenção é qual será o impacto sobre a trajetória inflacionária do país desse crescimento econômico mais forte. Pois é, Renato, na verdade, se a gente voltar um pouco no tempo, fazer uma retrospectiva dos dados recentes, a gente tem visto indicadores no geral melhores, né? Vendas no varejo, produção industrial, esse dado da taxa de desemprego, então reforça aquela nossa percepção de que o pior da recessão econômica realmente ficou para trás, ou pelo menos está ficando para trás. A gente deve agora cada vez mais entrar num ciclo de crescimento, e esse ciclo de crescimento ele tem tudo para ser um ciclo longo. Então a gente vem de 3 anos de recessão aqui no país, há muito espaço para a retomada da economia e sem dúvida é um direcionador que a gente acredita para os próximos trimestres. Por falar em indicador econômico, amanhã teremos uma agenda importante, vocês podem observar na tela, aqui no Brasil, nada mais nada menos que o PIB referente ao 2º trimestre. E a expectativa, segundo o consenso de mercado, é de um crescimento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. Se confirmado, vai ser o 2º trimestre consecutivo de crescimento, o que seria uma sinalização muito importante. De qualquer forma, é esperado esse crescimento de 0,1%, mesmo que venha algo um pouco abaixo disso, uma leve contração, a gente segue confiante na retomada da economia ao longo dos próximos meses. Então o indicador PIB será divulgado logo cedo às 9 da manhã, horário de Brasília. Teremos ainda aqui no Brasil balanço comercial do mês de agosto. E nos Estados Unidos, a agenda também é importante. Lá serão conhecidos os dados do payroll, que são os dados oficiais do mercado de trabalho americano. Esse dado vai ser divulgado às 9h30 da manhã, no horário aqui do Brasil. A expectativa é de um saldo, uma criação de 180 mil vagas no mês de agosto. Então esse indicador é importante, deve ser monitorado. E além desse, teremos a confiança do consumidor também nos Estados Unidos. Então, sexta-feira, dia 1º de setembro, já o mês começa com uma agenda econômica bastante movimentada. E é claro, a gente traz todas as informações para vocês. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Obrigado, boa noite e até a próxima.